Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Fraternidade Espírita Missionários da Luz. Meu nome é Amanda, sou trabalhadora desta casa. E ao meu lado está Gerailton Silva, do Centro Espírita Redenção, do Bom Gi. Então, em nome da nossa casa, Gerailton, seja bem-vindo. Vamos dar alguns avisos. Posteriormente, vamos fazer a leitura de uma mensagem e vamos fazer a prece inicial e depois vamos passar a palavra para Gerailton, que vai trazer para a gente uma reflexão que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 3, vicissitudes da vida. Então, um tema maravilhoso, então que todos nós possamos aproveitar este momento que o nosso irmão vai trazer para todos nós. Sobre os nossos avisos. A visita ao lar geriátrico, que normalmente, que ela é feita no quarto domingo do mês, ela será feita amanhã. Amanhã, dia 16 de fevereiro, vai ser antecipada. Então, a gente está lembrando aos trabalhadores e os que querem conhecer este trabalho, que possam vir amanhã e não no último domingo do mês. E amanhã, a visita amanhã vai ser no lar geriátrico Arco-Íris, que fica no Bairro Novo. Amanhã também teremos o pedágio, que é aquele trabalho que é feito nos semáforos, onde os trabalhadores entregam a mensagem, levam a mensagem para as pessoas que estão no trânsito. Além dos nossos trabalhos, nós temos estudos na casa. E muitas vezes a gente se sente envergonhado, a gente tem muitas dúvidas, muitos questionamentos, e a gente fica envergonhado, às vezes, de perguntar a alguma pessoa. Então, a casa, ela disponibiliza alguns cursos. E o curso de Introdução à Doutrina Espírita é um curso muito importante que serve para tirar e sanar essas nossas dúvidas a respeito da doutrina. Então, estão todos convidados para conhecer e para se inscrever. O curso é gratuito, só precisa de disposição, de vontade para querer estudar. E a última informação é a respeito da transmissão que está sendo feita ao vivo agora pelo Instagram da nossa casa, aos sábados, e acredito que às quartas também vai ser gravada, tá? Então a palestra vai poder ser visualizada ao vivo pelo Instagram da nossa casa. Vou fazer uma leitura e posteriormente vou fazer a prece e passar a palavra para Gerailton. A mensagem está no livro Respostas da Vida, pelo Espírito André Luiz, psicografada por Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Este dia é o melhor tempo, o instante é agora. Se você guarda inclinação para a tristeza, este é o ensejo de meditar na alegria da vida e de aceitar-lhe a mensagem de renovação permanente. Se a doença permanece em sua companhia, surgiu a ocasião de tratar-se com segurança. Se você errou, está no passo de acesso ao reajuste. Se esse ou aquele plano de trabalho está incubado em seu pensamento, agora é o momento de começar a realizá-lo. Se deseja fazer alguma boa ação, apareceu um instante de aproveitá-la. Se alguém guarda as suas desculpas por faltas cometidas, terá soado a hora em que você pode esquecer qualquer ocorrência infeliz e sorrir novamente. Se alguma visita ou manifestação afetiva esperem por você, chegou o tempo de atendê-las. Se precisa estudar determinada lição, encontrou você a oportunidade de fazer isso. Este dia é um presente de Deus em nosso auxílio. De nós depende aquilo que venhamos a fazer dele. Que a gente possa aproveitar o nosso tempo para aprender, para ajudar, para estudar, enfim, para nos tornarmos pessoas ainda melhores.
Então, nesse clima, elevamos o nosso pensamento a Deus para realizar a prece de início das nossas atividades. Deus Pai, de infinito amor e misericórdia, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui esta noite, abrindo o nosso coração, abrindo a nossa mente, para receber esses ensinamentos do nosso irmão Gerailton. Que ele possa trazer de forma clara, de forma simples, esse conhecimento da espiritualidade superior e de Jesus. Que ele possa chegar até as nossas mentes, nos auxiliando nessa nossa tão procurada e esperada transformação. Que possamos, ao final desta reunião, sair ainda melhores do que aqui chegamos. Que assim seja. E agora, o nosso irmão Gerailton, que vai trazer um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que a espiritualidade o ilumine e que todos possam aproveitar. Que assim seja. Assim. Ai. Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite. Que o Senhor Jesus ilumine e que nesse momento possamos estar irmanados num único sentimento. Sentimento de despertamento, sentimento de graça, sentimento de comunhão com o nosso Mestre Jesus. É uma alegria estar aqui novamente para partilhar com vocês de uma reflexão que é muito oportuna e muito interessante quando trata de nós mesmos, da nossa essência. Kardec, no capítulo 5 do Evangelho, no item 3, ele faz um convite a uma reflexão muito interessante. Eu vou pedir licença a vocês para ler um breve trecho. No quesito Justiça das Aflições, ele faz a seguinte ponderação. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição. Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e fazer ter paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. E ele segue no seu comentário, na sua reflexão, indagando que nesse ponto temos aí algo fundamental. Tais situações parecem, de fato, ir de encontro ao que possamos chamar justiça divina. E nesse sentido, se Deus, é óbvio, e ele ajunta, que todas as suas virtudes devem ser elevadas ao infinito, e, portanto, a sua justiça também. E, neste caso, não é crível que esses acontecimentos ocorram com o beneplácito de Deus, porque isso derrogaria um aspecto fundamental que o coloca na condição de Deus, que é a justiça, que é a sua benevolência. Então, nesse aspecto, poderíamos dizer, se assim o fosse, algo com a complacência ao beneplácito de Deus, que ele estaria sendo parcial, porque concederia a uns a riqueza e a outros a miséria,
destinaria a uns toda sorte de doença e a outros a saúde invejável. É nesse raciocínio que Kardec nos chama a essa reflexão, colocando que, não podendo ser crível tal reflexão, ou seja, atribuir a Deus tais situações, porque assim irrevogavelmente estaríamos declinando para uma compreensão da parcialidade de Deus, é crível que tais acontecimentos não decorrem efetivamente de uma vontade divina, mas sim tem a sua causa em outro ponto. E é nesse aspecto que cabe investigar. Quando ele nos diz, por exemplo, e aí nos chama a atenção, o comentário dele quando coloca, por exemplo, a questão de que os virtuosos são malogrados na vida enquanto os maus prosperam. É de se questionar que tipo de prosperidade seria essa? E que tipo de compensação seria essa? É de se questionar também que esse comentário, essa reflexão de Kardec, ela dista mais de 150 anos, pois que foi feita ainda no início da segunda metade do século XIX. Estamos hoje no século XXI, um século em que já se discute a inteligência artificial, tomando empregos e outras ocupações das pessoas. E o que dizer sobre isso? O que dizer, então, qual o papel da humanidade nesse aspecto? É nesse ponto exato que Kardec nos chama para uma outra reflexão. Não sendo, então, possível que atribuamos a Deus tal aspecto de justiça, de sofrimento, de onde viria essas situações? A compreensão do futuro ou a certeza da recompensa do futuro prometida por Jesus a todos aqueles que se colocaram na sua caminhada, porque não foram pessoas perfeitas que o seguiram. Quando nós olhamos para Pedro, enxergamos uma pessoa dada aos arremedos, dada aos, que podemos dizer hoje, as falcatruas, à sua época. E é então com o encontro com Jesus que ele tem a sua grande transformação. Quando nós olhamos para Maria Magdalena, ou Maria de Magdala, que, envolta em obsessões terríveis, era dada à luxúria, mas que com o encontro com Jesus, ela tem a sua transformação. Ela tinha as suas vicissitudes, como Pedro, como Tiago, como João, como o próprio Judas, como Mateus, mas todos eles foram acolhidos por Jesus. Porque Jesus não enxergava o corpo, ele enxergava a essência. E nesse sentido é que nós vamos nos ater a uma história que bem ilustra esse aspecto das vicissitudes e dos sofrimentos. É a história de Jesus Gonçalves, que nasceu em São Paulo no início do século XX e que logo cedo passou por situações terríveis, depois da perda da esposa, ateu, não acreditava em Deus. Esse sentimento se acirrou quando ele foi diagnosticado com lepra. E essa lepra evoluiu. Mas foi só no hospital que ele teve o seu grande encontro. O encontro com Jesus, a partir do Espiritismo. E lá ele desenvolveu, lá ele cresceu, ele se desenvolveu moralmente e espiritualmente. Passado algum tempo do seu trabalho
do seu desencarne, veio-se a saber a origem daquele sofrimento. Veio-se a saber que não era aquela a única encarnação que ele tivera lepra, e sim a terceira encarnação sucessiva que ele tivera lepra. E já ali, no hospital, já cego, já sem conseguir andar, dizia ele que vivenciava a melhor fase da sua vida. E podemos pensar, como alguém cego, sem poder caminhar, sentindo dores com o avanço da hanseníase, poderia dizer que vivenciava a melhor fase da sua vida? Seria racional isso? O que vocês acham? Imaginem-se 24 horas, todos os dias, deitado numa cama, dependendo de outras pessoas para fazer suas higienes pessoais, dependendo de outras pessoas para alimentarem, não conseguir mais enxergar a luz do sol, não conseguir mais enxergar o sorriso dos seus entes queridos. E mesmo assim, achar que está na melhor fase da sua vida. De onde viria tal sentimento? Por que pensar dessa forma? O que faz um ser humano pensar desta forma? O que faz um ser humano, em vias de ser queimado vivo junto ao seu filho, não atender o pedido de alguém para negar a Jesus? Foi essa a atitude de Joana de Cusa, quando converteu-se ao cristianismo e acusada por Roma, foi julgada e sentenciada e condenada à fogueira, a menos que abjurasse a Jesus. Mas mesmo diante das súplicas do seu filho, que ao seu lado estava, prestes a ser queimado também à fogueira, ela não abjurou. Ela não negou a Jesus. Porque mesmo diante das súplicas do seu filho, ela dizia: cala-te, filho, porque hoje mesmo estaremos com ele. Hoje mesmo estaremos com o Mestre no paraíso. Ela absorveu em essência essa promessa de Jesus, que bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os aflitos, que terão por mérito e por graça, como recompensa, o reino dos céus. Mas o que seria esse reino dos céus? Como mensurar o que seria isso? De tal forma a não negar uma promessa. Porque até então se fazia uma promessa. Qual certeza teria Joana de Cusa, a ponto de não só se submeter à pena capital de ser queimada viva numa fogueira, como também submeter ao seu próprio filho por causa do seu amor a Jesus.
Estaremos dispostos a isso? Estaremos dispostos a fazer tal sacrifício por Jesus? Qual a razão de estarmos aqui nesse momento? O que nos trouxe aqui? O que viemos buscar aqui? Parece ter sido isso, ou essas, as respostas que Jesus encontrou quando conheceu o Espiritismo e conheceu profundamente a Jesus. Parece ter sido isso que o fez entender e realmente achar que aquela fase, daquele jeito, cego, quase sem a totalidade das pernas, achar que estava vivendo a melhor fase da sua vida. Mas, como dissera Kardec, se Deus não ordenou tal sofrimento, se esse sofrimento que ele e tantos outros passaram não tem a ver com um ato, uma decisão de Deus, por que passar por isso? É quando nós vamos avançar um pouco para trás e conhecer realmente quem foi Jesus Gonçalves. E nos contam os espíritos que Jesus Gonçalves, há um bom tempo, fora um rei chamado Alarico Visigodo, rei dos visigodos, que teve um encontro muito interessante com ninguém menos do que Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho. Estava ele cercando a cidade de Roma, prestes a invadir Roma, quando Agostinho de Hipona, então bispo, foi ao seu encontro suplicar para que ele não o fizesse. Mas, surpreso com a ousadia daquele religioso que fora desprovido de qualquer arma, desprovido de qualquer exército, se pondo diante daquele que até então era o grande terror de Roma. Com ele, apenas uma certeza de que Deus estava com ele. E isso bastava. Se por surpresa, por estarrecimento, ou pela força divina, ele não foi assassinado, ele não foi açoitado, nem por ele, nem pelos seus soldados. E ele retorna, então, Agostinho, e Alarico, ele cumpre aquilo que prometera. Realmente ele invade Roma. Ele saqueia Roma e ele mata quem encontrou pela frente. Só não matou quem estava recluso, quem se abrigou nas igrejas. Mas ele vai ter outra chance, porque logo ele reencarna como neto de si mesmo, como Alarico II. E, no entanto, novamente, ele desperdiça essa chance. E, novamente, ele cai. E ele terá uma outra chance, de acordo com os espíritos. Ele reencarna como um padre, na França. E vai ser conhecido como Cardeal Richelieu.
uma eminência parda, que dota-se de grande poder político. Mas, mais uma vez, ele queda, porque os seus vícios falavam mais forte do que a sua razão. O seu desejo, a sua cobiça, a sua ganância, a sua cupidez, falaram mais forte do que a sua razão e do que o chamado de Jesus para ele. É então que na espiritualidade, depois de bom tempo sem reencarnar, ele só então percebe a sua incúria, percebe os erros que cometera e, para si mesmo, ele enxerga que a melhor forma para que ele possa se depurar é por meio da dor e do sofrimento. Para que ele pudesse construir a paciência, para que ele pudesse construir a resignação, para que ele pudesse fortalecer a sua fé. E é nesse sentido, então, que ele reencarna. E por 3 encarnações, ele vai contrair a lepra. Então, aí está a razão do seu sofrimento, da sua angústia, das suas dores. E aí está, então, a razão para que ele, já sem visão, sem poder andar, recluso, preso literalmente numa cama, possa dizer, pouco tempo antes de desencarnar, que vivia a melhor fase da sua vida. Porque para ele não importava mais o aqui. O que importava era o depois. Para ele tinha aquele sentimento profundo de que, finalmente, ele conseguiria dar um passo adiante, dar um passo para Jesus, dar um passo para Deus. Finalmente ele estava se depurando de todo o mal que praticara. Mas e nós? O que nós passamos? Certamente não temos que passar por toda essa sorte de dor e de angústia, mas somos felizes. Estamos contentes com a nossa encarnação? Damos graças a Deus quando acordamos? Agradecemos pela visão que temos? A bênção de podermos pisar no chão e levantar. Alguns meio enferrujados, né? Levanta, ai meu Deus, nossa Senhora, né? Aí vai, se estica, mas está funcionando ainda. A bênção de poder ouvir o cantar dos pássaros, também o reclamo dos vizinhos, né? Ou as buzinadas no trânsito, os xingamentos, que são uma oportunidade para que nós possamos exercer a nossa paciência. Não é assim que a gente faz, né? Quando nos xingam no trânsito, vá paz, meu irmão, Deus abençoe. Não é assim que a gente faz? Não? Maioria, né? Então, quando a gente para e um bendito vem apressar e bate atrás da gente. Aí a gente agradece. Meu Deus, que oportunidade maravilhosa. Não é? Agora eu vou exercer a minha paciência. A minha benevolência, né? Não é assim? Não. Agradecer a oportunidade de poder expressar os nossos sentimentos por meio do falar.
O pedir perdão, como Jesus nos dissera, antes de colocares a tua oferenda no altar, se tiveres algo contra o teu próximo, ou se ele tiver alguma coisa contra ti, vai em segredo e reconcilia-te. Porque pouco adianta louvar a Deus e estarmos intrigados com o nosso próximo. Pouco adianta dizermos que amamos a Deus e cultivamos mágoas e ressentimentos dentro de nós. Mas quais as causas, então, dos nossos sofrimentos? Estamos felizes com as nossas vidas? Estamos prontos, como Jesus estava? Estamos prontos porque amamos a Jesus? Sim ou não? É uma pergunta, viu? Vocês são tímidos assim? Podem responder, né? Amamos a Jesus? Eu ouvi um murmúrio, não. Não? Foi. Não. Eu vou entender como um sim. Não é? Se amamos a Jesus, o que nós estamos dispostos a fazer por Ele? Estamos dispostos a perdoar? Estamos dispostos a dedicar nossa curta existência terrena em prol dele? E dedicar a nossa curta existência terrena em prol dele não significa vestirmos um hábito de monge. Não significa nos isolarmos em um mosteiro. Não significa abdicarmos daqueles que estão conosco no núcleo familiar. Porque, em primeiro lugar, é lá que nós temos que exercer o nosso amor. Porque eles não são estranhos. Aqueles que comungam com a gente nesta jornada são velhos conhecidos. De longo tempo. Comungam com a gente das mesmas aflições, dos mesmos sofrimentos. Mas caminhar com Jesus significa dar-se a oportunidade do crescimento. Porque Ele não espera qualquer sacrifício de nós, senão da nossa própria transformação. Ele não espera atos mirabolantes. Ele não espera que nós façamos prodígios. Então, somente Ele espera que nós amemos. Então, somente Ele espera que nós nos amemos uns aos outros. Então, somente Ele espera que nós aprendamos a sermos gratos. Sejamos sinceros conosco mesmos. Nós agradecemos mais ou reclamamos mais?
não topar de dar um sorriso. Só doido, né? Né? Nós sabemos quais são as nossas necessidades realmente? Não. Ou nós ainda somos levados pelos desejos? Alguém pode estar pensando, ele está falando tudo isso, é tão santinho ele, né? Não, também estou no mesmo barco. Essa reflexão é para mim também. Por isso, talvez, dizem que eu sou muito silencioso, eu sou muito calado, né? Uma coisa, pelo menos, eu aprendi. A conter a minha própria incúria. Porque no silêncio a gente se escuta. No silêncio a gente se enxerga. Mas quando nós olhamos para as nossas condições, para as nossas vicissitudes, é importante que nós não superestimemos aquilo que de fato nós temos que passar. Porque nesse aspecto, aquilo que Jesus tinha que passar, ele não aumentou em coisa nenhuma, porque era aquilo mesmo que ele tinha que passar. Mas quantas vezes nós não trazemos para nós mesmos aflições desnecessárias? Quantas vezes nós não angariamos para nós conflitos que não deveriam acontecer? E depois vamos pedir socorro a Deus. Ele sempre nos socorre. Porque Ele sempre está nos dando outra oportunidade. Cada dia que nós levantamos, abrimos os olhos, é uma oportunidade para fazer diferente. Porque Ele não está preocupado com a nossa perfeição. Ele está preocupado com o nosso despertar. Então é importante que nós possamos olhar para nós, não trazermos para nós os chamados karmas imaginários. Ou, como diz um ditado popular, vestir em cabeça de cavalo. Que é olhar para uma situação e achar que é outra. E já ficar ansioso por conta daquilo que nós pensamos que é, sem ser. Acontece com alguém que vocês conhecem? Não, né? Já ouviram falar? Né? Nesse aspecto, eu gostaria de trazer para vocês a contribuição de Hermas de Foucault, quando fala desse aspecto dos karmas imaginários. Eu vou pedir licença a vocês para poder fazer uma breve leitura. A palavra karma, cuja origem do sânscrito significa ação, tomou a conotação cultural religiosa de destino traçado e imutável. No Ocidente, servindo para designar as coisas ruins que podem acontecer a alguém em razão de erros perpetrados em outras existências carnais. O perfil psicológico do desmerecimento e do pecado, ainda tão presentes na mentalidade dos povos, generalizou crenças
em torno da ideia do karma que aumentam a infelicidade humana através de pensamentos destituídos de bom senso e amparo na razão. Vocês já ouviram alguém falar, fulano faz isso não, que é pecado? Vai para o inferno? Como é que ele sabe que vai para o inferno? E o que é pecado? E ela junta seu conceito, principalmente entre os espíritas, costuma estar amplamente associado ao sofrimento ou algo que não aceitamos e somos obrigados a tolerar, a ideia do karma, por tratar-se de um débito que assumimos antes de renascer fisicamente. Isso seria o que é chamado de karma imaginário. Ou seja, a ideia de que estamos aqui para pagar dívidas. E ela nos chama a atenção de que o nosso pensamento, a doutrina espírita, ela não traz essa ideia. Muito ao contrário. A doutrina espírita, ela nos traz a ideia de libertação. O amor que Jesus nos delega e nos exemplifica é libertação. Porque em todos os momentos, quando ele atuou, jamais ele condenou alguém. Todas as curas que ele professou, ele apenas dizia uma frase: a tua fé te curou. A tua crença, a tua certeza de que tal era possível acontecer. Jesus não veio para botar pesos, e sim para retirar. Jesus não veio para condenar, mas para libertar. E a doutrina espírita nos ensina isso. Nós estamos aqui não para sofrer. Nós estamos aqui para crescer. Nós estamos aqui para evoluirmos. Nós estamos aqui para aprendermos a nos libertar pelo amor. No entanto, a grande questão é: será que nós nos amamos? Será que nós aprendemos a nos amar? Porque no dia que nós aprendermos efetivamente a nos amar, não iremos mais adoecer. Não iremos mais sofrer. Porque, como dizia Chico, quando foi questionado, por que ele não pedia aos espíritos para acabar com a sua dor? Com o problema que ele tinha no olho do glaucoma. E ele dizia: não, meu irmão, eu já estou tão acostumado com ela, que vai que eu peço para acabar com isso e vem outra pior, né? Deixa eu com minha dorzinha aqui, a gente já se dá tão bem. Então, para muitos, era uma causa de sofrimento para ele, mas para ele não. Era uma oportunidade de crescimento. Será que ele era doido, maluco? Claro que não. Ele estava enxergando essa verdade da promessa de Jesus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E esse consolo, ele chega, e ele pode chegar antes, já aqui, agora, se nós entendermos essa mensagem, que tudo o que paira na terra é passageiro, é transitório. O corpo é perecível, mas o espírito não. E nós somos espíritos. Nós somos herdeiros da perfeição divina. Nós somos fadados à luz. Porque, como Jesus disse,
Vós sois deuses, vós podeis tudo que posso. Acreditemos nesse poder, façamos isso resplandecer. Sigamos o seu pedido e a sua orientação. Brilhe a vossa luz. Muita paz. Obrigada, Gerailton, em nome da Fraternidade Espírita Missionária da Luz. Leve para o Centro Redenção, né, no Bom Dia. Um abraço de todos nós. E foi uma palestra realmente para a nossa reflexão, que a gente possa, né, sair daqui muito, né, reflexivo a respeito da nossa vida, né, e o que é que a gente busca. Né? Então, o passe de cabine será feito ao final da prece, então só se desloquem após o término, tá? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Jesus, nosso irmão maior, estamos aqui te agradecendo mais uma vez pela oportunidade que nos foi dada de ampliar os nossos conhecimentos, que todo esse conhecimento chegue ao nosso coração, abrindo também, Senhor, as nossas mentes para a nossa reflexão diária, nossa prática, que diante das dificuldades e das vicissitudes, que possamos acreditar ainda mais no Teu amor e na providência, e que tudo que nós estamos atravessando é para a nossa melhoria, e possamos aceitá-la com resignação, mas cada vez mais fortes e confiantes do Teu amparo e do Teu amor. Que assim seja. Muito agradecido Obrigada. pela energia. Foi maravilhoso.